Olá, pessoal! Estamos de volta com o Bora Pro Ponto, podcast que fala sobre trade marketing, merchandising, varejo e muitas outras coisas. Vamos continuar o nosso bate-papo hoje com a Silvia Freire, que é especialista em trade marketing e já trouxe pra gente um monte de informações no episódio anterior, falando sobre neurodivergência, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento de competências, skills, enfim, foi muito bacana e a gente vai continuar nessa pegada, mas dessa vez aprofundando um pouquinho mais no trade. Oi, Silvia, seja bem-vinda de volta. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho mais sobre trade, que é a nossa área, a nossa paixão, aquilo que a gente gosta de fazer. Primeiro, eu quero entender de você o que te atrai no trade marketing. Por que trade marketing? Eu enxergo o trade marketing como uma das áreas que eu tenho mais identificação por conta da criatividade, né? De ser algo que se renova todos os dias. Por mais que tenhamos o cliente, que ele tenha um contrato com a gente, todo dia tem algo novo ali acontecendo. Então, eu super me identifiquei. E aí eu ficava, por que eu não comecei antes no trade? É interessante que um episódio que fizemos só nós duas, você contou um pouco, quando você começou a trabalhar com trade, você não tinha ideia do que era isso. Que é isso? A maioria das pessoas não sabe, né? O que é, como é que funciona. E muita gente pensa que é só... E me dá um nervoso quando alguém fala assim, você tem agência de promotor? Né? Então, que você quer aquelas meninas? Contrata aquelas meninas para fazer ação. E assim, o mercado realmente ainda não entende muito bem o que é trade. E não entende porque não tem um processo, a gente também estava conversando, educacional ainda, que prepare pessoas para esse mercado, né? Profissionalmente. Profissionalmente. Isso eu sinto uma carência muito grande em relação a isso. A gente também falou sobre isso, que em São Paulo existe mais presença nesse sentido de educação, de desenvolvimento dentro desse mercado, mas o Rio e outras capitais ainda ficam muito a desejar. Então, a gente é formado na raça. Né? A gente vem e vai aprendendo na cara e na coragem. E hoje, eu queria saber como você enxerga o mercado hoje, como é que você observa ele. Está estático, está em processo de mudança, está precisando dar uma sacudida? Como é que você vê o mercado hoje? O mercado, ele é muito volátil, né? Ele muda o tempo todo. Só que, assim, eu acho que precisa dar uma sacudida, né? Você falou sobre especialização dentro do Rio de Janeiro, as pessoas não são preparadas. A gente vê que todos os grandes gestores de indústria, todos os gerentes de agência foram promotores. Uhum. Só que a diferença do campo para a parte, né, técnica, né, teórica, técnica, de criação, de desenhar mesmo o processo, é totalmente complexa e você não aprende no chão da loja. Óbvio que você vai ter um know-how muito grande de operacional. Sim. Mas eu acho que falta, assim, capacitação, falta feira com agência, o pessoal se divide muito, né? Sim. Criar alguma coisa voltada às indústrias, participando com as agências ali, para unificar, porque eu percebo que cada uma trabalha de um jeito, aí as indústrias hoje dividem muito, rede tal agência tal, rede, né, vai dividindo e não existe algo linear. Você vê um mercado muito misturado. Sim, não tem uma hegemonia, né? Não tem, É isso, é tudo muito heterogêneo. E isso atrapalha muito. A gente estava falando sobre essa questão de agências, inclusive eu até comentei que você é a primeira pessoa que trabalha em uma outra agência com quem eu tenho contato. Em 16 anos de agência, sabe? E não somos inimigos. Não somos inimigos. Não. O mercado está aí para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E a gente pode muito, eu acredito, contribuir para que esse mercado se torne algo saudável, digamos assim. E como que a gente transforma o mercado em algo saudável? Criando regras, condutas. Regulamentando, né? Direcionamento, isso aí, regulamentando o negócio. Não tem regulamentação. Na verdade, nenhum profissional de marketing tem regulamentação. Não existe sindicato de profissionais de marketing, não existe isso, entendeu? Só do promotor, né? Só do promotor. E mesmo assim com dificuldades, porque se eu não estou enganada, o único sindicato de promotor que existia no Rio de Janeiro fechou por muitos anos e reabriu em 2023, se eu não me engano. Quer dizer, nem existia um sindicato de promotor, mas afinal de contas
o promotor também não é uma profissão regulamentada, também não tem uma regulamentação para promotor. E é tão importante, né? E é tão importante. Então, meu Deus, que bagunça. Como é que a gente conserta isso, Silvia? É educação mesmo, não tem jeito. Eu acho que seria muito interessante a união da liderança das agências para criar alguma coisa sem aquele, é concorrente. Não é concorrente. Sabe? Se o negócio funciona bem, a gente vai ter um mercado legal, o mercado do Rio ok, porque é muito difícil, né? Ouvir, o Rio é bagunçado. O Rio é isso, o Rio funciona é aquilo. Eu sempre ouço assim, o Rio funciona de uma maneira diferente. Pois sempre isso. Funciona de uma maneira diferente. E não é bonito dizer isso. Não é. Isso não é algo que seja vantagem, né? Sim. Porque se a agência A tem um método de trabalho, a agência B faz a mesma marca em outra rede, você não vai ter uma coisa linear, né? E voltando para a neurodivergência, o autista tem aquele negócio de tudo igual, copia e cola. Sim. Né? Então, eu acho que é mesmo educação e mudança de mente, mudança de mentalidade. Que não é fácil, porque são pessoas, né? E cada um tem uma ideia. E assim, eu acho que o trabalho que você está fazendo, ele é muito necessário para esse mercado. Né? Provavelmente algumas agências não sigam, não buscam, mas essa questão que você traz de falar, de querer algo novo para o mercado, de querer tornar tudo mais, mesma prateleira, todo mundo junto, bem mais tendo uma concorrência leal, sabe? Sim. Eu acho que é isso, é cada um ter o desejo de mudar, porque ou o mercado vai continuar do jeito que está, né? Ou então alguns vão acabar morrendo. Sim. Existe uma associação que eu acho ela muito bacana, inclusive, chama Ampro. Não sei se você conhece. E ela tem manuais. Só que é engraçado, porque quando você baixa os manuais da Ampro, inclusive tem manual de concorrência para agência. E tem um passo a passo, e é muito legal. Só que quando você começa a ler, você fala assim, isso não vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Não vai acontecer. Talvez por isso que a Ampro nem se achegue pro lado de cá, entendeu? Não vai acontecer porque são regras, são comportamentos de concorrência mesmo, né? Que tem que ser seguidos. Parâmetros. E, gente, é tão importante seguir parâmetros nesse sentido. Precificação, principalmente. E porque tem outros pilares que a gente também vem abordando bastante aqui. Um deles é o promotor. O nosso trabalho, quando se trata de ponto de venda, de sell-out, a gente sabe que o promotor é uma figura primordial, é muito importante, é muito significativo. É o personagem principal. Eu costumo dizer para as indústrias, né, quando fica naquele embate, tá caro, não sei o quê. Eu falei, gente, o promotor, o trade, é a última mão que toca no seu produto antes dele chegar no cliente, antes dele ir para a mão do consumidor. Sim. Se ele for de qualquer jeito, a pessoa vai entender que a sua marca é de qualquer jeito. Exatamente. Então, assim, é muito importante. É verdade. O papel do promotor, eu acho que até os promotores precisam ter essa consciência. Entender. Mas como é que eles vão entender isso, Silvia, se eles ganham mal pra caramba? Sim. Se na hora de definir o salário, o nosso cliente, a indústria, ela quer tirar exatamente dali? Você entendeu? Chega a ser contraditório. Como é que eu sou importante se eu ganho tão mal? Verdade. A gente vai dar uma palestra para eles. Não, porque vocês são o cara. É vocês que fazem acontecer. Eu me sinto até mal, porque eu olho para a carinha deles e vejo esse questionamento. Que legal. Sou tão importante, mas por que eu não ganho mais, então? Por que eu não... Sabe? E eu acho que essa é uma luta que a gente tem que ter como agência. Sim. Como agência. Porque se a gente não se posicionar dessa maneira, se a gente desqualificar a nossa mão de obra, a nossa matéria-prima é gente. É gente. Se a gente não qualificar isso da maneira correta, a gente está contribuindo para essa banalização do mercado, entendeu? Então, eu acho que esse posicionamento das agências, essa união neste sentido, de se posicionar de uma maneira que valorize a nossa matéria-prima, é um passo fundamental, importante para a gente melhorar esse mercado. Porque, como a Gabi falou, eu quero dizer para o promotor, você é importante, mas ele precisa acreditar nisso. Se sentir importante. Ele precisa se sentir importante, né? Mas eu acho esse caminho muito difícil, porque precisa dessa predisposição. E eu falo também, não só do promotor, repositor, eu falo também do promotor, que são os degustadores, os que trabalham com ação, né? Com live marketing.
o mercado banalizou tanto essa posição, né? Com essa categoria de promotor, hoje eu já faço um trabalho educacional, né? Eu profissionalizo, tipo, crio certificado, então eu junto as meninas, eu junto a equipe e falo sobre boas práticas, falo sobre comportamento, sobre tudo isso, porque quando você está disposto a ensinar, eles percebem, opa, essa pessoa está investindo em mim. Essa pessoa está investindo. E assim, as promotoras ficavam encantadas. Ela, nossa, a agência é tão legal, a gente nunca fez nenhum treinamento, porque é algo que já roda no automático. Aí o trade hoje parece que o que a gente está trocando a roda com o carro andando o tempo todo. Exatamente. Eu sou de uma época, não sei se você chegou a pegar essa época, que a gente fazia ativações de grandes marcas e a equipe inteira do Brasil todo ia para São Paulo treinar. Sim. Você imagina o custo disso? Sim. O custo disso. Eu, na época, morava em Salvador e eu me lembro que eu fui com uma equipe, como supervisora ainda na época, eu fui com uma equipe de 10 promotoras, mas tinha equipe do Rio, tinha equipe de Porto Alegre, todo mundo em São Paulo, num hotel em Budas Artes. Tudo pago, obviamente, 3 dias e a gente ali... imersão mesmo. Numa imersão de conhecimento, não só sobre marca, mas sobre propósito, sobre tantas coisas. E o mais engraçado, hilário, é que, tipo... É um mercado tão... Qual a palavra? Fluido? Não é fluido que eu queria dizer, mas é isso. Que quando tinha meninas que chegavam do treinamento, no dia seguinte falavam, não quero mais fazer ação. E acontece isso até hoje. Tem gente que vai na agência, faz o processo, faz treinamento, pega a bota, pega o uniforme, passa 3 dias treinando. No dia de começar a ação, não tô afim mais não. Vou procurar outra coisa. Recebi uma proposta de madrugada. Mas o que faz isso? O que faz isso? Remuneração. Remuneração. É a remuneração que ataca nesse ponto. Porque nesse meio tempo, a promotora recebeu uma proposta para ganhar R$50 a mais, sei lá, sabe? E ela vai, porque claro que ela vai. Eu iria, você iria, qualquer um iria, sabe? Nesse do temporário, eu acho que a gente precisa muito da ajuda das indústrias, porque eles têm uma verba para isso, né? Para ativação. Então, quando você passa um preço que eu julgo justo, né? Para ter o retorno para a agência, para a gente conseguir remunerar bem o profissional que vai fazer a ação, parece que eles querem que tire, né? Não, enxuga, tá caro, outra agência tá fazendo mais barato. Mas quanto que a outra agência tá pagando para a promotora? Promotor. Qual vai ser o perfil selecionado? Exatamente. Ainda tem isso, né? Exatamente. Existia muito essa questão do perfil, perfil evento, perfil não sei o quê, mas aí a pessoa queria pagar e existia o perfil só para fazer uma panfletagem, por exemplo. Mas a pessoa passa 8 horas em pé. Debaixo do sol. Debaixo do sol quente, você não quer pagar um boné, você não quer pagar um protetor solar, água para aquela pessoa beber. Sabe? É questão de humanizar o mercado, porque a partir do momento que você humaniza, que você faz o que é certo, o que é justo, aquilo flui. Eu acredito nisso. Aquilo flui. A pessoa vai trabalhar... Eu assisti um vídeo ontem, se eu não me engano. No supermercado, ele mostra quais são as possibilidades de desmotivação. E aí ele falou, tinha um colaborador que trabalhava com carnes, mas ele odiava sangue. Ele detestava sangue, ele estava no açougue. O supermercado tem tantas possibilidades. Pode ser caixa, pode trabalhar em outro setor, em outro segmento. Sim. E por que ele estava preso ali? Primeiro porque ele não teve coragem de dizer que ele não gostava daquilo, porque ele teve medo de ser mandado embora. E de certo modo, aquela estrutura também não observou esse comportamento dele. Toda essa volta aí para dizer o seguinte, que prestar atenção na base, né, na matéria-prima, na mão de obra, pode mudar o mercado inteiro. Sim. Inteiro. É porque ali vai depender como a pessoa se sente, é como ela vai entregar o trabalho. Eu falo muito para os promotores, né, de ação. Vocês, nesse momento, vocês são embaixadores da marca. Vocês estão representando a marca. Então, assim, estou representando a marca. Mas e aí? Seja o dono da loja. Você é o dono da loja. Opa, mas meu bolso não está dizendo isso, não. Então, eu tento, na medida do possível, manter a mesma pessoa fazendo várias, que aí dá um volume legal, tal. Faço essa qualificação. Sim. A
gente junta e estamos pensando, né, elaborando curso de fotografia e várias ideias, né? Eu me lembro que antigamente os treinamentos para ação de demonstradora, não sei se você se lembra disso, Gabi, era unhas, falava sobre unhas. Sim. Falava sobre brincos e maquiagem. Tudo bem, eu entendo. Não é só isso. Entende? Nunca foi só sobre isso, né? E aí no final do treinamento vinha aquele speech. E o que você tem que dizer, mas não por que você tem que dizer. Por que você tem que usar esse speech? Por que você tem que fazer esse discurso? Por que você tem que falar sobre essas qualidades do produto? Porque a partir do momento que a demonstradora entende sobre o produto de verdade, sobre as necessidades que ele está buscando atender, sobre o consumidor que ele quer alcançar, aí ela não precisa nem decorar um speech. Ela vai falar, porque ela sabe do que ela está falando, né? E isso é treinamento, isso é qualificação. Só que a gente está falando do treinamento e da qualificação para a base, mas como você falou, boa parte dessa base alcança os cargos de liderança. Sim. Então, quando chega lá, ainda está desqualificado. Essa é a verdade. E aí a gente fica se perguntando, por que essa pessoa ainda não entendeu? Porque ela realmente não aprendeu sobre isso. Ela ainda não estudou devidamente sobre isso. Porque normalmente as pessoas vão lá, alcançam um cargo maior de liderança e vão estudar administração. Sim. Ou até marketing. Mas as faculdades de marketing, enfim, muito limitadas, né? E nenhuma aborda trade marketing. Como você falou, também não tem faculdade para comercial. Não tem. Então, vamos seguir em frente, Silvia. Os participantes dos outros episódios falaram, vamos fazer uma universidade. Vamos fazer uma universidade. Vamos fazer. Vamos trabalhar nesse sentido, porque eu acho que a educação pode realmente transformar o mercado. A minha filha, ela tem 22 anos e ela é apaixonada pelo que eu faço. E ela é TDAH também. Aí ela fica, ai mãe, eu amo, não sei o quê. Aí eu falei para ela, você ama, então você vai conhecer todas as etapas do negócio. Hoje ela é promotora. Ah, que legal. Hoje ela faz loja. Que legal. Já que não tem uma faculdade, né, vou treinar para que quando ela chegar a cargos altos, que eu acredito que ela vai chegar, ela ama ser promotora. Então, é a forma que eu achei de qualificar minha filha. E fica falando, nossa, por que não bota ela no escritório? Eu falei, ela não quer. Ela gosta, ela quer vivenciar, né? Quer passar pela vivência. É importante para bagagem. Mas hoje, falando de mercado, PDV, o que te incomoda hoje? Quando você está andando lá no PDV e você observa as ações de merchandising, os trabalhos de merchandising, tem algo que te incomoda, assim, que você olha e fala, por que isso ainda está acontecendo? Por que ainda é desse jeito? Sim, poluição visual, né? Como neurodivergente, como autista, é muita informação, é muita coisa perdida, muita coisa assim que não tem equilíbrio, conexão. Algumas vezes a gente vê isso melhor, né? Que tem uma organização melhor. Tanto que a gente tem um desafio que é o gerente da loja falar assim, não, isso aqui não pode sair daqui. Isso aqui tem que ficar assim. Mas quando você olha para a questão de organização, porque assim, o futuro é sensorial. Sim. É sensorial. Total. Então, assim, quando você hoje para pensar no sensorial, o cheiro da loja. A gente sempre fala disso, né? Sempre. O cheiro da loja. Tem loja que tem aquele cheiro de loja antiga, sabe? De armazém. Sim. O visual. Sabe? Como que as ações são posicionadas. Sim. Então, assim, eu acho que falta um pouco disso, né? Da limpeza, de ter algo equilibrado. Entendo. Hoje é uma guerra da carne ali. Sim. Você chega, cada dia o produto está num lugar diferente, porque as agências, né, tem aquela coisa o espaço é meu, aí aperta, aí aumenta, não sei o quê. Se fosse algo mais organizado, menos barulhento. Técnico. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes tem clientes que cobram pra gente, por exemplo, que nossas equipes produzam pontos extras criativos. Mas, assim, a indústria não está fornecendo nenhum material de merchandising para isso. Não tem material. Não tem. Aí quer que a gente ponha bexiga? É festa de aniversário? Sabe? É bexiga, é fazer... eu queria fazer um carrinho de Fórmula 1 com meu produto de
O que tem a ver? Detergente, sei lá, um exemplo. Mas Fórmula 1 por quê? Qual o sentido? Como, de que maneira que isso vai fazer vender o produto? Mas é enfeitar, é isso que a gente fala. Eles ainda têm essa mentalidade de enfeitar o ponto de venda. Por que ainda está pensando dessa maneira, sabe? É isso, é a falta de qualificação na base. E isso é uma coisa que me angustia bastante. É que nem fazer pontos extras artísticos, por exemplo, e tem promotores até que postam, e eu fico tão assim. Aí você vai usar o produto para fazer uma estrutura, um castelo, por exemplo. Você olha aquilo, uau, que lindo, que artístico, mas como é que o consumidor vai tirar a lata de sardinha dali? Vai derrubar o castelo inteiro? Você entendeu? Tem coisa que é bonita, mas não vende. A questão da técnica. Exatamente. Eu acho que, assim, o trade bom é aquele que faz o cliente não pensar muito. Ele pega o produto e vai embora. Isso. 15 segundos é o que a gente olha ali, né? Exatamente. Né? Porque já tem estudos que mostram que a população compra por impulso. Nós compramos por impulso. Então, se tiver algo bem posicionado, bem informativo. Informação clara, eu fico pensando assim, eu falei assim, gente, essa época que a gente está já era para inteligência artificial tá aí em todas as gôndolas. Um QR Code com informativo, abrindo uma coisa simples, uma pessoa falando sobre o produto, falando sobre os diferenciais, já que a indústria não quer investir em algo tão grandioso, né? Mas beleza, não estamos ainda nessa era totalmente, mas que as coisas sejam feitas com um objetivo. Sim. Porque a ativação sem um propósito, ela só vai gastar dinheiro. Perfeito. Ela só vai gastar dinheiro. Tem que ter um propósito, porque aí vai ser investimento. Sim. Só é boa quando faz vender, senão é só a paisagem. É o objetivo, né? O objetivo do ponto de vendas é vender. Não é lugar de você trabalhar conceito de marca, por exemplo, sabe? Sim. O produto já chega ali com o conceito pronto. Ou Instagram, não. bota o conceito. Exatamente, né? Exatamente. A gente até postou no nosso canal do Instagram esses dias, falando um pouco sobre isso, né? Tipo, você vai fazer uma comunicação pro ponto de venda para mimar a sua marca, o consumidor não está interessado nisso. E isso é muito legal de perceber, principalmente quem está investindo em retail media. Porque você entra no supermercado e vê aquele bando de telas e telas e telas. Mas aquilo está comunicando exatamente o quê? Né? Porque você consegue fazer... Aí vai uma marca, consegue fazer a negociação daquela marca para um ponto extra muito bonito, com uma tela de LED. Mas aí você olha para a LED e você vê o produto. Ou você vê a marca. Mas o que você tá... De que maneira você está incentivando seu consumidor ali no ponto de vendas a comprar? Né? E aí eu vi no Guanabara, inclusive, foi onde eu filmei, fiz o vídeo, eles mostrando o tipo de carne, para que serve aquela carne no açougue, sabe? Você quer fazer um assado, você compra tal carne. Você quer fazer... e tem uma imagem que mostra o ponto da carne. Isso aqui é bem passado, isso aqui é mal passado, isso aqui... Cara, é sobre isso. É interativo, você consegue ver para que aquilo pode ser usado. Quem faz muito isso, não com a tecnologia, mas o Zona Sul tem aqueles chefes que ficam fazendo e tal. Eu já comprei várias vezes para fazer em casa. Né? Tem um objetivo, aquela ação ela tem um objetivo. Se não vende, já muda, tá errado. Exatamente. Tem que vender. Exatamente. Então, principalmente nessa questão das telas, né, usar imagens que gerem a necessidade do consumo. Quando é uma bebida, tipo uma harmonização, o que eu posso oferecer com esse vinho? Né? Isso, exatamente. Eu até filmei do pessoal o produto da Três Corações, que ele tem o QR Code, que leva a informação sobre microgrãos, microlotes. E é legal também, mas até isso também é uma coisa que você tem que pensar, porque eles têm na embalagem uma tag e na tag tem um QR Code. Mas o consumidor, às vezes, não vai ali naquele momento para pegar, apontar, de repente, evoluir um pouco mais para trazer o QR Code num Obler. Entenda aqui sobre o produto. Sabe? Eu comentei até com alguém sobre isso esses dias. Tipo, o Obler ainda é usado para colocar a marca. Não, gente. O Obler está saltando no olho do consumidor. Já conhece Diga alguma coisa para ele objetivamente que faça ele estender a mão e pegar o seu produto imediatamente, entendeu? Use. Um gancho, né? Exato. Esse produto foi feito para você. Isso. Aí a pessoa, opa, para mim, por quê? Né? Tem que gerar curiosidade. Isso, exatamente. Exatamente isso. É usar o material de merchandising, todos os recursos que a gente tem disponíveis para vender. O objetivo é vender. Vender. E aí, dentro desse aspecto, você falou que você trabalha com marcas de 360, né? Sim. Como é que funciona isso?
A ideia é pegar o negócio do cliente e abraçar ele como um todo, né? O produto chegou no supermercado, por exemplo, chegou no varejo. A partir dali, eu entendo a necessidade daquele cliente. Vou usar um exemplo de um energético. Foi para lá, aí soluções que mostram o produto na loja. E tudo isso que a gente está falando, a gente sugere, né? O Obler com informação, que hoje tem energético, que tem proteína, tem variações. Para que serve esse? Para que, né? E além disso, criar ações para que aquele produto se torne conhecido, para que gere a curiosidade da experimentação, que é a degustação. É uma ativação na praia, é um brinde que você vai dar em um determinado local. O Rio de Janeiro, a gente está no verão. Sim. Um energético pode ter um projeto verão, né? Que, o que eu posso oferecer? Aí, oferecer ferramentas que vão ajudar, de fato, na visibilidade, né? Vai gerar curiosidade. Por exemplo, na praia, por que não um promotor distribuindo aqueles tapa-sol do carro, sabe? Coisas que fazem sentido, tudo combinado, 360, para que faça o consumidor ir até a loja para comprar o produto. Sim. Seja na conveniência, seja no supermercado, seja onde for. Sim. Entendeu? Então, assim, essa questão do 360, para mim, ela é muito importante. Eu faço vários, eu converso com o cliente, a cabeça já funciona, aí eu já monto o pitch deck dentro do que ele pode ter para fazer a marca dele girar. Não é porque um carrinho funciona para a marca A que um carrinho vai funcionar para a marca B. Com certeza. É fazer um estudo. Eu faço estudo de área, qual o aumento de frequência de público no Carnaval no Rio de Janeiro, que vai fazer o energético vender mais. Qual é o público que consome o energético? Então, a solução 360 não é só fazer, eu faço tudo. Não. É eu fazer todo um projeto que vai girar em conjunto 360 de entregar a solução do início ao fim. Material de ativação, a ação, live marketing, a organização, como que vai ser o posicionamento, se faz sentido entrar em loja de conveniência, se não faz. Então, essa é a minha visão 360. É muito legal e casa muito com o Omnichannel, que a gente também vem falando bastante. Sim. Manter a mesma linguagem em diversos canais, em múltiplos canais, que é para gerar identificação do consumidor com a marca, né? Que acontece muito isso. Às vezes você vê uma comunicação no Instagram de uma maneira e quando você chega no ponto de venda parece até que é outro produto. Tipo, que não é a mesma coisa, né? Não está falando a mesma língua. Eu acho muito legal essa questão do 360, que fica toda a comunicação do cliente conversando. Tudo conversa entre si, né? E com estudos. Eu acho que isso é uma mão na roda para a indústria, porque assim, ela vai ter uma agência que vai prestar consultoria do que vai ser efetivo para ele vender. Sim. Que no final é a venda que importa, né? E isso é tão importante porque muitas vezes a indústria não tem um departamento de trade muito bem estruturado para lidar com esse tipo de coisa, né? A gente vê muito isso, né, Gabi? Sim, bastante. Às vezes tem cliente nosso que nem tem trade, né? Isso, e aí acaba que não usa a agência como essa ferramenta estratégica. Sim, isso, exatamente. Tendo esse braço operacional muito forte, acaba não usando. É verdade. Assim como também não usa, às vezes, informações que a agência gera, né? Isso. Relatórios de ponto de venda, informações relevantes ali do ponto de venda. Muitas vezes a Gabi é especialista em relatórios. Ela é uma fera em relatório. Ela faz cada relatório inacreditável. E foi aprender Power BI para fazer isso. Só que ela traz tanta informação e às vezes a gente fica ansioso. Quando a gente transmite a informação para o cliente, a gente fica aguardando o feedback, né? E aí, vamos fazer o quê? Tipo, eu quero que o cliente veja aquela informação e que ele pense... volte com a seguinte informação, por exemplo, Gabi, Adeli, vamos agir fazendo isso, essa ação, isso aqui. Vem um belo e lindo sonoro sons de grilo, porque ninguém fala nada, nem comenta nada sobre o relatório. O relatório, ele só é um relatório quando você tem alguma atitude tomada depois de ver aquilo, né? Porque senão é só um papel. Exatamente. Com informação escrita nele. Exatamente. E acaba que a agência também não tem o poder de decisão, né? Exatamente. Porque a gente, às vezes a gente até se mete a besta, né? Às vezes a gente olha e fala assim, não, cara, eu vou fazer. Vou sugerir, vou fazer. Não, eu nem sugeri, eu vou lá e faço mesmo. Não faço isso, eu faço. Às vezes, Silvia,
Eu juro pra você, às vezes eu vou lá e produzo um material do meu dinheiro. Não faço isso? Sim, oxe. Da verba da agência, vou lá, produzo material, implanto e é isso. Porque eu preciso ver aquilo ali funcionando, sabe? Até porque aquilo também é um reflexo do meu trabalho. Eu acho que isso é reflexo do meu trabalho. A gente se apega, né, às indústrias, demais. Todo o tempo, você está passando no ponto de venda, você vai lá, você arruma produto, você faz tudo isso, né? Mas a gente... E para provar que funciona, olha, eu fiz esse piloto. Isso aí. Olha como funcionou. Essa questão que você perguntou sobre como pode mudar o mercado, né? Por exemplo, para quem é neurodivergente, mercado que não tem centralização de produto por corredor. Sim. Às vezes, porque é uma promoção, é um cluster, está em um lado e... Confunde só demais. Que tem produtos do mesmo segmento do outro. Gente, para mim é extremamente exaustivo. Não é a questão da distância. Caraca, você tem que ficar mapeando o supermercado. Eu sou do tempo daquele que você faz assim, nos corredores, né? Só que agora as lojas estão crescendo muito. Verdade. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Porque eu já ouço muita gente falando, não vou em loja tal porque é muito grande. Não vou em loja tal porque é muito grande. Confunde, cansa, sim. Tudo isso. Verdade, verdade. É um desafio enorme. Silvia, são muitos desafios. São. Eu adorei que você aceitou nosso convite, veio, porque a gente consegue perceber que o mercado está ávido por mudança e que tem muitos personagens, assim como você, eu, Gabi, que podem contribuir muito positivamente para essas mudanças. Sim. E a gente não pode desistir, a gente não pode parar. Infelizmente, a gente vai ter que parar o episódio, porque acabou. Dá só para eu dar um recado para os gestores. Sim, por favor. Como neurodivergente, né? Levantar... Bom, fala para aquela câmera, né? Ali. Então, como neurodivergente, eu quero levantar uma bandeira que conheçam as pessoas, não contratem um neurodivergente só para preencher vaga de PCD. Contrate porque você entende que vai ser uma pessoa que vai te entregar algo a mais. Eu tenho case de um excelente profissional do mercado, não posso falar empresa, não posso falar sobre profissional, mas ele trabalha em uma indústria gigante, ele é TDAH, mas ele tem medo de falar na empresa que ele é TDAH, porque podem limitá-lo. E hoje é isso que acontece, né? As pessoas descredibilizam, sendo que dentro desse grupo de pessoas que, por exemplo, o autismo ele é um espectro, então cada um funciona de uma maneira. Se você, como gestor, se interessar em conhecer, perguntar, entender quais são as dificuldades e as habilidades, você vai ter uma equipe aí excelente, uma equipe que trabalha, que levanta as mangas e vai para cima. Que o povo que gosta de trabalhar é a gente, né? É isso aí. E divergente é diferente apenas. É diferente. Não é incapaz, é diferente. Diferente. Então é isso, gente. Adorei. Muito obrigada, que bom, que bom. Volte sempre, a gente vai ter outras oportunidades de conversar ainda muito mais. Com certeza. Muito obrigada pela audiência, esperamos vocês no próximo episódio. Vamos fazer mudança? Seja atrevido. Bora pro ponto?